Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui para iniciarmos o nosso estudo, nossas reflexões sobre um tema do Livro dos Espíritos, E hoje o tema vai ser a Lei de Liberdade e Liberdade Natural, que é o capítulo 10 do Livro dos Espíritos. Bom, nós vamos iniciar o nosso estudo fazendo uma reflexão, um questionamento que Kardec faz aos espíritos, quando ele faz uma indagação, se existe uma posição no mundo em que um homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta. Então, uma pergunta assim, bastante perspicaz, bastante profunda, se existe uma condição de total liberdade, porque a liberdade todo mundo gostaria de ter, todos nós ansiamos, mas aí os espíritos respondem que não existe essa condição, porque todos nós necessitamos uns dos outros. Então, a partir do momento que haja essa necessidade de um conviver com o outro, essa liberdade ela passa a ficar limitada. Isso na condição de espíritos encarnados, com a nossa condição humana, com o corpo físico, com as leis da sociedade, a lei dos direitos, dos deveres. Então, isso nos limita a termos uma liberdade plena. Aí ele coloca aqui, desde que haja dois homens juntos, eles têm direitos a respeitar e, por isto, não têm a liberdade absoluta. E depois, numa outra questão, mais à frente, Kardec faz uma pergunta mais profunda, quando ele coloca assim, que se no pensamento o homem goza de uma liberdade sem limites. Os espíritos falam que sim. A única condição que nós podemos gozar de uma liberdade plena é no pensamento. E aí ele coloca, aprofundando mais um pouquinho, ele fala que o pensamento, depois ele se desenvolve numa consciência, num estado de consciência, e nessa consciência desenvolve-se a liberdade de pensar. Então, quanto mais consciente nós estamos em relação a nós mesmos, a nosso pensamento, mais livre nós estaremos. E a consciência ela se desenvolve, ela tem níveis de consciência. Joana de Ângeles fala de níveis de consciência, e a partir daí nós podemos ter uma gradação, que ao longo das várias encarnações que nós vamos tendo, nós vamos desenvolvendo essa consciência. A Joana fala no livro O Ser Consciente que existe o estado de consciência do sono, do estado de sono da consciência, a consciência está adormecida, depois é o sonho desperto, que há um despertar dessa consciência, depois a consciência plena, e até chegar ao nível de superconsciente ou consciência cósmica, que é o estado mais avançado da consciência. Agora, tudo isso vai se desenvolvendo ao longo, como eu falei, de várias encarnações. Bom, e a partir do momento que nós desenvolvemos a consciência e essa liberdade de agir e de pensar, nós podemos decidir pelo bem ou pelo mal. E vai haver as consequências. Por exemplo, se nós optamos por seguir o caminho do bem, nós vamos ter frutos bons na nossa vida. Ao desencarnarmos, nós vamos estar numa condição melhor. E por outro lado, se nós utilizarmos a nossa liberdade para fazer escolhas não muito adequadas, nós vamos também responder por isso. E aí nós vamos responder numa condição, ao chegarmos na espiritualidade, numa condição difícil, mas pela misericórdia de Deus nós vamos ter a possibilidade de um retorno, pela lei da reencarnação. O Espiritismo nos mostra isso. Então, se nós usamos a nossa liberdade para o mal, vai haver consequências dolorosas. Aí até no livro Missionários da Luz, o André Luiz nos mostra as consequências de alguns atos, que refletem até no próprio corpo físico. Então, o espírito, por exemplo, que ele comete um ato de agredir alguém, de um ato de violência, ou contra si mesmo, através dos vícios e tal, ele vai lesar o seu perispírito, e ele vai precisar retornar para poder ressarcir, resgatar esse erro.
né? E é um processo educativo, né? Que a misericórdia divina nos oferece como maneira que a gente atinja a nossa evolução espiritual. Senão nós ficaremos estagnados. E o Espiritismo vem exatamente abrir esse véu, né? Que até então você achava assim, o espírito errou, cometeu erros, delitos e tal, ele não tem mais chance de se melhorar. Não, mas com a doutrina espírita, por isso que a doutrina espírita ela é o consolador prometido, ela vem exatamente tirar o véu, né, dessa questão da própria morte, né, do desencarne, e mostrar o que existe do outro lado da vida e as consequências desses atos, dessas escolhas mal feitas, do mau uso da nossa liberdade, né, que, como estamos fazendo um estudo aqui sobre a liberdade, né, e o estado de consciência, então, se nós usarmos mal, algumas religiões falam assim, você errou e você vai ter que queimar eternamente no fogo do inferno. Olha só, que concepção até de Deus é radical, né? É muito dura, e que muitos até se desequilibraram com essa visão, achando que Deus vai punir, vai nos deixar numa condição de sofrer eternamente, olha só, eternamente no fogo do inferno. Então, uma visão muito radical, muito dura, né? E o Espiritismo não vem mostrar que existe sim um certo sofrimento, mas ele é transitório. A partir do momento que há o arrependimento, o espírito se arrependa, e ele tenha um nível de consciência mais elevado, perceba, né, o que ele agiu, como ele agiu, que pode mudar aquela forma de pensar e de agir, ele passa a ter uma possibilidade de sair dessa condição. Olha só como é que muda, né, muda a forma de ver, né, e até de vermos a própria grandeza de Deus, que sempre nos dá a oportunidade de crescimento, de elevação. Né? E também nós não precisamos esperar, né, uma visão que eu estava vendo aqui quando estava elaborando até o estudo, de precisar desencarnar para chegar nesse nível de consciência mais amplo sobre o próprio uso da liberdade, né, de escolha. Nós podemos realizar isso aqui encarnado, que aí nós também podemos resgatar dentro do próprio Livro dos Espíritos, a questão 919, quando Kardec coloca, né, ele faz a pergunta, qual o meio mais prático que o espírito tem, né, de se desenvolver nessa vida e de alcançar a sua evolução, né, sua melhora espiritual. Aí está aqui, né, um sábio da antiguidade evoludícia, conhece-te a ti mesmo. Então, mas esse conhecer a si mesmo é saber como é que estão as nossas atitudes, os nossos pensamentos, né, como é que estamos em relação às situações desafiadoras que a vida coloca diante de nós, como estamos assimilando o conhecimento do Espiritismo, do Evangelho de Jesus, porque a partir desse nível de consciência do autoconhecimento, né, vamos dizer assim, de uma autoconsciência, nós vamos perceber, né, o que precisamos melhorar, né, nós vamos ter condições de focar naquele aspecto da nossa individualidade, da nossa personalidade que precisa melhorar. E muitas vezes a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. Nós vamos precisar, às vezes, de uma ajuda, buscar uma ajuda até profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, de um terapeuta, buscar terapias alternativas. Hoje as terapias alternativas estão muito em voga. O caminho da própria religiosidade, da espiritualidade, que vai muitas vezes nos mostrar o que precisamos melhorar e nos dá força, né? Podemos, através da prece, da oração, buscar essa ajuda do plano espiritual para que o nosso nível de consciência se amplie, né? Nós consigamos ter essa percepção de como estamos e o que precisamos fazer para melhorar, né? E alcançar essa mudança, né? Fazer um plano de meta. E um detalhe, né? Essa mudança ela não vai surgir imediatamente como um passe de mágica, como muitos pensam, né? Isso é ilusório. Nós vamos conseguir isso. Agora eu sou religioso. Agora eu estou participando aí de uma terapia e tal, e vai mudar de uma hora para outra. Não é assim. O processo é um pouco lento. Claro que quanto mais esforço nós realizarmos, empenharmos nesse processo, mais rápido ele vai acontecer. E mais benefício vai trazer para nós, né? E os espíritos até colocam, né, que a gente está passando um momento na humanidade muito grave, muito crítico, né, de uma onda de violência, de guerra, de conflito, mas isso pode ser reflexo da nossa maneira de pensar. Se nós cultivarmos a paz, se cada um de nós cultivarmos a paz, o bem, né, procurarmos usar a nossa liberdade para escolher os melhores caminhos, né, buscarmos ajudar o próximo, nos ajudar nesse processo de melhoria, isso vai refletir no mundo,
né, vai refletir no nosso planeta. E, consequentemente, o planeta vai ascender uma condição melhor, como a própria espiritualidade fala, né, que estamos saindo do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. Então, esse processo ele depende muito de nós, da maneira como nós estamos vivenciando esse processo do uso da liberdade, do estado de consciência, da liberdade de escolha, né? De podermos valorizar a própria reencarnação, termos essa visão, né, que a espiritualidade nos traz, que o espiritismo nos traz, né, da continuidade da vida, né, que o espiritismo já está aí, né, há mais de 150 anos para nos mostrar essa realidade de uma forma contundente, direta, né, e isso para nos ajudar a ter um entendimento maior de todo esse processo evolutivo. Bom, aí Kardec continua aqui, ó, ele nos traz uma reflexão, quando ele faz uma indagação na questão 827, ele pergunta se o fato de termos de respeitar os direitos alheios não tira do homem o direito de pertencer a si mesmo. Olha só, a pergunta, né, é bastante profunda, né, porque a partir do momento que você tem que respeitar os direitos alheios, tem um limite, você muitas vezes também você não pode mais pertencer a si, porque tu vive dentro de uma sociedade e isso limita, ele coloca. Ele nos fala que este direito é um direito natural, né, que vem da natureza, né? E aí, e com isso, fica colocado assim de que coloca por terra, né, por exemplo, o conceito da escravidão, né, onde o indivíduo ele não pertence a si mesmo, né? Quando os espíritos nos falam que toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrário à lei de Deus. Então, a partir do momento em que você fica submetido a uma outra pessoa, a uma condição social, né, degradante, humilhante, né, de exploração, isso está contra a lei de Deus, né? E as respostas do Livro dos Espíritos em nenhum momento defende a questão da escravidão, que é um tema que está aqui, né, no capítulo, que é bastante, até atual, vamos dizer assim, né, porque infelizmente a escravidão ainda existe, né, de várias formas. Hoje nós temos, por exemplo, alguns trabalhos em algumas fazendas no campo, né? Nós temos, por exemplo, situações na produção até industrial, muitas vezes, né? De vez em quando você pega um grupo aí sendo explorado para fazer confecção, as roupas e por aí vai, né? E tem a escravidão ainda de pessoas, né? O tráfico de pessoas, que infelizmente existe, a questão até da prostituição, a questão... E tem uma concepção, uma visão, que eu acho até bastante interessante e profunda, que é a pessoa, por exemplo, que ela fica presa ao vício, a um vício do cigarro que seja, ou da bebida, ou de algum tipo de droga, né? Ou até do próprio sexo, ela fica escrava dessa situação. E aí é uma forma de escravização indireta, né? De escravidão indireta. Por quê? Você fica ali sem poder sair daquela situação. Às vezes você gasta até o que você não tem para poder satisfazer o vício. Muitos entram em uma degradação material, familiar, e é uma forma de escravidão, né? E a gente percebe também, né, quem trabalha com a questão da desobsessão, ou na mesa desobsessiva, vê alguns relatos de alguns espíritos no plano espiritual que escravizam outros espíritos. Olha só, alguns irmãos que chegam na espiritualidade em condições difíceis, né, sofrendo, ou que se suicidaram, né, ou que têm algum tipo de vício, e ficam sendo escravos de outros, né, que comandam até regiões ali, né, e passam a escravizar aquelas pessoas, sugar a própria energia desses espíritos, e é uma forma de escravidão espiritual também. O próprio processo obsessivo, a vampirização, todo esse processo, né, muitas vezes doloroso, e que leva muitos espíritos a uma degradação espiritual muito grande, é um processo de escravização também, né, que o Espiritismo vem nos alertar sobre isso, e para que a gente tenha muito cuidado com esse uso da liberdade, com o uso, e nos convida a desenvolvermos os nossos níveis de consciência, como eu falei, sairmos desse estado de sono, desse estado de sono, de inconsciência, né?
para poder atingir um nível melhor e daí termos o despertar espiritual, que no Evangelho é o caindo em si, né, que Jesus falava, né, quando o Espírito, muitos desses discípulos do Cristo começaram a despertar espiritualmente. Nós temos vários exemplos do Pedro, né, Simão Pedro, do Paulo de Tarso, Maria de Magdala, que chegou um momento que é aquele despertar da consciência, que ele percebe assim, não, eu não posso agir mais dessa maneira, porque isso vai me trazer consequências ruins, né? E intuitivamente, a gente sabe que nada é por acaso, né? O espírito também chega a um grau de maturidade, onde a dor muitas vezes é muito intensa, ou a própria situação o leva a um processo educativo, né? Esses espíritos tiveram o privilégio de viver junto com Jesus, né? Jesus estando ali próximo, o próprio despertar de Saulo de Tarso, Maria de Magdala e outros, né? O Zaqueu, né, que era aquele que usou a riqueza de uma forma inconsequente. Então, você vê que há um momento para o espírito do despertar da consciência, e ele sai daquela condição difícil, né, de desequilíbrio, para um outro nível, né, de vivência. Bom, então, hoje, né, ainda existe essa forma de escravidão, mas o espiritismo acho que todas as religiões não aceitam mais, né? Depois que houve também, hoje existe, por exemplo, as leis, né, que defendem os indivíduos, né? A lei, por exemplo, a questão dos direitos humanos, onde não se aceita mais certas formas de você lidar com a escravidão, né? A própria o aperfeiçoamento dos métodos de produção, né? E tem uma forma de escravidão que tem mexido também muito com as pessoas, que hoje tudo assim, a internet, né? Você vê muitos jovens, e adultos também, até presos à questão dos jogos, né? Jogos de azar, perdendo até valores altíssimos, se endividando, né? Outros ficando até altas horas da noite ali na internet, vendo vídeo, jogando e tal, e fica chamada síndrome da tela, né? Onde o indivíduo fica ali preso, escravizado ali à tela do computador, e muitos jovens ficam horas e horas ali, aí não tem uma vida social, não participa de uma religião, de uma vivência, né, saudável, de um esporte, e aí a pessoa fica ali presa, né, na questão da tela do computador, e fica escravizado muitas vezes. E, infelizmente, existem já quadrilhas, né, também, especializadas em escravizar algumas crianças e jovens, alguns pedófilos, alguns aproveitadores, que entram com a questão da inteligência artificial, entram nesses sites de relacionamento e tal, e induzem o indivíduo ao suicídio, ao uso de drogas, a questão da sexualidade desregrada, a questão mesmo da alienação, né, ideológica, passando ideologias totalmente equivocadas, e aí a criança e o jovem que muitas vezes não tem ainda uma maturidade para avaliar o que está sendo passado para ele, e aí ele acaba entrando nesse ciclo, a sua mente fica escravizada e favorece processos obsessivos, né, bem dolorosos, bem difíceis às vezes de sair, né. Às vezes a gente até na nossa prática de atendimento, né, você vê alguns jovens, está se cortando, ou então, estou com pensamento suicida, ou não quero mais ir para a escola, não quero estudar, e por trás tem toda uma questão ali, uma rede de pessoas que estão induzindo aquele jovem, aquela criança né, a agir daquela maneira. E até a utilizar drogas e tal. Então é algo assim muito grave, né? E alguns pais, infelizmente, né, alguns educadores fazem vista grossa, não estão ali acompanhando, né, o desenvolvimento do filho ou dos netos, para ver o que está sendo visto ali na internet, né, os perigos que têm acontecido, e até limitar o acesso, né? Alguns países já estão limitando o acesso, né, só a partir de 16 anos ou até a partir de 18 anos, porque o jovem fica muito vulnerável. Agora, e adulto? A gente pergunta assim, como é que tem certo adulto que fica com a sua liberdade tolhida? Eu já peguei casos, né, de uma senhora que fica jogando até a madrugada e perdeu uma quantidade de dinheiro. O marido dela teve que pagar lá o valor, né, porque ela ficou endividada, e até o governo agora está fazendo uma campanha pelo SUS, né, de dar atendimento às pessoas que estão viciadas em jogos. Olha só, a que nível chegou esse tipo de escravização, né? Só se torna quase que meio que escravo. Então,
a escravização ela está ainda inserida na nossa sociedade, né? Existem também, a pessoa pode ficar, se tornar escrava afetivo, né? Uma pessoa submetida a outra, dentro até de um contexto familiar, muitas vezes, né? Um homem com a companheira, ele se acha dono da mulher, como a gente tem visto até o aumento aí de casos de feminicídios, né? Onde o homem se acha o dono e quando a mulher não quer mais o relacionamento e tal, ele se acha no direito de matar a companheira, né? Infelizmente tem aumentado, porque isso é uma visão distorcida, porque ninguém é dono de ninguém. A pessoa tem a liberdade de decidir se ela quer continuar um relacionamento, se ela quer seguir o caminho, né, em outra direção, mas não, como existe essa coisa da escravização, né, do domínio, do orgulho, e Kardec fala, os espíritos, aliás, falam a Kardec, em alguma das questões aqui, que a raiz dessa questão da escravidão, né, do domínio de uma pessoa sobre a outra, é baseado no orgulho e no egoísmo. A pessoa não aceita um não, ela não aceita ser rejeitada, muitas vezes, né? E aí ela parte para a violência, para a agressão. E isso e isso vai trazer consequências para esse espírito, né? A gente sabe que nenhum ato de violência, de agressão, fica impune perante a lei de Deus, né? Então, cedo ou tarde, essas pessoas vão ter que responder pelo ato de violência que cometeram. E essa questão da escravidão, né, ela vem já historicamente, né, e aqui no texto do Livro dos Espíritos, não se justifica nem mesmo, assim, quando fala assim, porque tem diferenças de aptidões, né? Tem um povo que é mais inteligente do que o outro e tal, mas isso não justifica. Os espíritos falam que isso não justifica, como também aqueles que falam assim, a pessoa, ele tem lá um grupo de escravos, teve um grupo de escravos, mas ele tratava bem os escravos, tá? Mas isso também não justifica. Claro, vai ter um atenuante, porque aquele que tratou mal, né, de alguma forma, vai ter que responder, mas aquele que trata um pouquinho melhor, ou dar uma condição digna para o escravo, ele vai ter um atenuante, mas não exime de que ele está agindo contra a lei de Deus, a lei de liberdade. Então, em nenhum momento, né, o Espiritismo endossa esse tipo de ação, e ele fala que se coloca o ser humano em condições de como se fossem animais, né, animais de carga. E isso é algo assim altamente negativo, e você fica com a sua mente limitada, né? O indivíduo já não pensa mais quase por si, né? E por trás disso tudo, muitas vezes, né, tem essas visões distorcidas, porque o sangue é puro, né? O sangue da minha raça é puro e tal. Aí o Kardec fala aqui, ó, numa das questões, que acha que tem sangue mais puro. Se existe, aí ele fala assim, se existe alguma superioridade, ela é espiritual. Olha só que interessante, né? Essa superioridade está até aqui numa das questões, né? Porque essa superioridade, que se existir, ela é espiritual, ela não é de raça, de nada disso, é a condição do espírito. A gente sabe que existe uma escala espírita, né? Ó, aqui na questão, deixa eu pegar aqui onde está o item, ó, 361, deixa eu pegar aqui para a gente ler, que aí a gente pegando direto no livro, né? Fica até melhor para a gente ter uma reflexão mais profunda, que ele coloca aqui, ó, de onde vem para o homem suas qualidades morais, boas ou más? Na questão 361, são as do espírito que está encarnado nele. Quanto mais o espírito é puro, mais o homem é levado ao bem. Né? Então, é a condição espiritual que vai dizer da elevação, né? E isso e quando chegar na dimensão espiritual, isso que vai pesar. E não é a cor da pele, não é a condição de família, né? Ou se a pessoa tem títulos, se ela teve determinada profissão ou determinada religião. Não, são as ações, as atitudes. Inclusive, né, a espiritualidade tem nos alertado, né, que tenha chegado no plano espiritual muitos espíritos iludidos, né, com essas posições, porque na Terra foi príncipe, foi rei, ou foi um político importante, ou um artista, né, um jogador de futebol, mas isso não é o suficiente, né? Ou até um religioso, né, teve um cargo dentro de uma religião. Aí tem no livro, na Tormentos da Obsessão,
mostrando que alguns espíritos estão chegando do plano espiritual em condições difíceis, né? Por quê? Eles não estão com aquela condição que eles achavam que tinham. E alguns até ficam em situação de desequilíbrio ao ponto de ter que se criar um hospital na espiritualidade para acolher esses espíritos que estão nessa condição ilusória, vamos dizer assim, e ficam numa condição bem, bem difícil lá no plano espiritual. E aí tem, nesse livro, né, mostra exatamente que existe, claro, um socorro, uma ajuda, mas o espírito ele vai ter que ter um tempo para ele se reequilibrar e tirar da mente, né, do seu estado de consciência, esses condicionamentos ao qual ele ficou submetido aqui, achando que ele estava numa condição elevada e chegando lá e ver que não é bem aquilo, aquela situação, né? Aí tem até aquela história, né, que é muito interessante, de um palestrante, né, que ele estava sempre falando, né, fazendo palestra e tal. Aí sempre chegava uma pessoa lá, ficava sentadinha lá ouvindo aquela palestra, quietinho lá, sentado, e uma pessoa humilde. Aí ele está sempre falando e tal. Aí esse palestrante desencarna e essa pessoa também, depois de um tempo. Aí eles chegam no plano espiritual. Esse palestrante, quando chega no plano espiritual, ele vê que ele não tinha aquela luz que ele pensava que tinha, né? Ele estava iludido em relação às suas próprias atitudes. Ele falava mais para as pessoas e não tanto para ele. Aí ele olha assim, vê uma luz chegando, um ser de luminoso chegando e tal. Ele olha bem, falou, parece que conheço essa pessoa. Ele lembrou, essa pessoa eu lembro que sempre que eu ia fazer as palestras, tudo, ele ficava lá sentadinho assistindo as minhas palestras. Aí ele chegou para o mentor dele e falou, eu estou aqui nessa condição, não estou com nenhuma, quase luz nenhuma e tal, e essa pessoa aí que eu achava meio assim, né, humilde, meio desprezível e tal, e está aí nessa condição. Aí o mentor falou, porque enquanto você falava, recomendava, ele fazia. Né? Então, olha só a contradição humana, né? Porque o nível de consciência dele ainda não tinha chegado num grau elevado, a ponto dele saber assim, não, eu estou falando para as pessoas, estou recomendando, mas eu preciso fazer também, né? E tem aquela citação do Divaldo que um dia ele chega para Joana diante e fala, poxa, Joana, você manda mensagem para todo mundo e tal, e nunca mandou uma mensagem para mim de motivação, para me ajudar no meu reequilíbrio. Às vezes eu passo por momentos aí também difíceis e tal. Aí a Joana fala, toda mensagem que eu mando, que vai psicografada por você, antes de tudo, ela é para você. Você precisa ler, assimilar, para depois você transmiti-la, né? E você tentar vivenciar essas mensagens que são enviadas aí nos livros. Aí ele parou e falou, opa, peraí, então eu tenho que reavaliar isso aí, essa minha atitude e passar a ver essas mensagens como algo que estão sendo direcionadas para mim, né? Bom, então, e para a gente fechar o nosso estudo, tem uma reflexão aqui, né, que está numa das questões também do capítulo, que todos os homens são iguais perante Deus, que vai até abrir o capítulo da lei de igualdade, mas só para a gente refletir que não existe essa questão de superioridade de um para com o outro, né? Até mesmo essa condição de superioridade espiritual e moral, ela tem que ser dosada, né? Eu posso estar numa condição melhor do que uma pessoa, mas eu não vou humilhá-la, até na prática da caridade. Eu vou tentar chegar a ela de uma forma fraterna, amiga, e não me exaltar, né, com alguma virtude que porventura eu tenha, ou nós tenhamos, porque isso também, né, aí fala, eu tenho orgulho de ser humilde. Olha, é meio contraditório, né? Então, você tem um orgulho porque é humilde, então está havendo um desnível aí. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, essa reflexão, esse nível de consciência que a lei de liberdade nos dá, né, para que a gente também escolha caminhos que sejam do bem, né, e que nós possamos perseverar nesses caminhos e buscar junto à espiritualidade amiga, né, os amigos espirituais que estão sempre junto a nós, para que eles nos intuam, nos inspirem, para que a gente possa perseverar nesse caminho, que é o caminho da nossa libertação, né, das condições de sofrimento, de dor, e consequentemente estaremos ajudando o nosso planeta a ascender para um mundo de regeneração. Tá? Então que Deus nos abençoe, nos ampare, que Jesus continue nos ajudando e a espiritualidade amiga também. Muito obrigado pela atenção, fique com Deus, uma boa noite.